Então tá. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou aqui do Papai Atípico, um canal que eu criei para lidar com a minha paternidade enquanto pai de uma criança com deficiência e para acolher outros homens que estejam passando pelas mesmas angústias que eu passei e que às vezes eu ainda passo. Eu estou fazendo agora umas lives enquanto eu preparo temporadas temáticas e essa live de hoje é uma que eu quero que seja a primeira de algumas lives que eu vou fazer no futuro sobre essa questão de desmistificar a busca por ajuda masculina, né, na questão da saúde mental. Eu vou Uhum. puxar alguns dados aqui, só para a gente situar um pouquinho a conversa, e daí eu já passo para você apresentar, tudo bem? Beleza. Então tá. Bom, a paternidade atípica, ela é um recorte da paternidade que é um recorte da masculinidade por sua vez. Então não tem como a gente tratar da paternidade atípica sem falar da masculinidade. Teve um estudo chamado O Silêncio dos Homens, feito pelo site Papo de Homem, que ele gerou ele trouxe alguns dados muito interessantes sobre os homens, né? Um em cada quatro de até 24 anos afirma se sentir solitário sempre. 6 em cada 10 afirmam enfrentar hoje um distúrbio emocional. 6 em cada 10 concordam que foram ensinados a não expressar suas emoções. 7 em cada 10 concordam que foram ensinados durante a infância e adolescência a não demonstrarem fragilidade. Tem alguns dados do IBGE também que é importante a gente comentar quando vai falar sobre paternidade, masculinidade, que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. E tem um outro dado da Fiocruz também que mostra que a presença dos homens em serviços de atenção primária à saúde é bem inferior à das mulheres. Então, por que eu trago esses dados, né? Porque, trazendo agora para a área da busca por saúde mental. Porque eles refletem muito em como o homem lida com si mesmo. E parte de buscar ajuda para a saúde mental está nessa maneira como o homem lida consigo mesmo. Então, essas lives Uhum. aqui, eu estou propondo a gente desmistificar para os homens a busca por ajuda para essa saúde mental. Então, eu começo hoje com a Mariana, que é uma psicóloga com especialidade em terapia comportamental, e ela atende as mães atípicas. E eu acho muito importante trazer a experiência da Mariana para a gente dialogar aqui nesse primeiro momento, para entender o que as mulheres, qual o intuito das mulheres em buscar essa ajuda e como que nós homens podemos entender essa busca das mulheres e nós também buscarmos, né, para gerar esse diálogo entre as duas partes nessas famílias. Então eu gostaria que a Mariana se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história, Mariana. E eu já vou te deixar uma Uhum. pergunta aqui também. Como que sua história e seus estudos te encaminharam para ser essa psicóloga das mães atípicas? Tá, então, bom, como o Guilherme falou, eu sou psicóloga e hoje eu atendo exclusivamente mães atípicas e alguns pais atípicos, mas eu já chego lá, né? Do Uhum, porquê que eu tô atendendo esses pais. E como que eu cheguei a nisso? Que muita gente me pergunta, né? Ah, você conhece alguém com deficiência, né? Você tem filhos com deficiência? E não, eu não tenho, eu tenho filhos, mas eles não são deficientes, eu não tenho ninguém da família que tem deficiência. E eu entrei para essa área porque eu sempre gostei muito da área hospitalar quando eu estava na faculdade. Então, eu fazia diversos estágios nessa área de hospitalar. Eu sempre gostei de poder atender as pessoas que eu via que tinha essa necessidade maior, mas não somente os deficientes. Que nem sempre a pessoa com deficiência está doente. Né? uhum, Muita gente fala como se fosse assim e não é, né? Bom, e aí, quando eu estava no último ano da faculdade, eu resolvi tentar entrar numa especialização, que foi especialização em terapia comportamental na USP, em São Paulo, e eu consegui entrar antes de terminar a faculdade. Então, todo fim de semana eu ia para São Paulo para fazer a faculdade e voltava para Curitiba para fazer o último ano durante a semana. Quando eu me formei, que eu me formei no meio do ano, a minha coordenadora da pós me convidou para participar de um projeto que ela tinha na USP. E aí eu decidi mudar para São Paulo para participar do projeto. O projeto é o CAIS, não sei se alguém já ouviu falar, ele existe até não hoje. conheço. Uhum, Quando eu entrei, ele era centro de
atenção à inclusão social. Então, a gente atendia qualquer pessoa com deficiência que estivesse precisando ou entrar no mercado de trabalho ou de inclusão escolar, seja crianças, adolescentes. Hoje o CAIS ele é só voltado para autismo, mas na época que eu estava lá, não. E depois de um tempo que eu estava nesse projeto, e até foi por isso que o CAIS virou para o lado do autismo, foi porque o projeto Genoma, que também é um projeto da USP, ele estava fazendo um estudo com os genes das crianças com autismo e perguntou se a gente não queria fazer uma parceria para poder atender as crianças com autismo. E aí a gente começou a atender essas crianças. E desde essa época, que foi lá no primeiro ano, né, de formada, sempre me chamava muito a atenção que todo mundo olhava para a criança e ninguém olhava para a mãe. Uhum. Então isso sempre ficava em mim assim, nossa, né, mas está todo mundo olhando para essa criança, quem está olhando para essa mãe, né? Mas eu continuei atendendo as crianças. Aí depois eu mudei de cidade, precisei sair do projeto, minha vida foi tomando outros rumos, eu mudei várias vezes de cidade, porque casei, enfim, né? E aí, depois de um tempo, eu resolvi que eu queria voltar aos atendimentos com as crianças com autismo, que para mim era o que fazia mais sentido. E então eu voltei e comecei novamente a atender as crianças com autismo, porque eu fiquei um tempo durante os primeiros anos dos meus filhos, eu tinha um blog sobre gestação e maternidade, mas não era especificamente para mães atípicas. E quando eu voltei a atender as crianças com autismo na clínica, de novo veio esse sentimento de ninguém estar olhando para as mães, nem eu, porque eu estava também olhando para as crianças. E mesmo quando a gente conversava com essa mãe ou com esse pai, era sempre no intuito de educá-los para aprender a lidar com a criança, não era para falar dos sentimentos deles, né? E foi aí que eu decidi que alguém precisaria olhar para essas mães. E já tem bastante gente que olha para as crianças e que então eu iria olhar para essas mães, e foi quando, aos poucos, eu fui deixando a clínica com as crianças com autismo e comecei a atender essas mães. E então hoje eu atendo essas mães e eu também trabalho com a parte de educação inclusiva, que também é uma parte que eu me especializei, que eu gosto muito, e que eu também tenho esse contato com os pais que também me trazia esse sentimento, né? Então, foi por isso que hoje eu decidi atender somente as mães atípicas. E por que eu falei com relação aos pais, né? Que, você é só das mães, por que está atendendo os pais? E sim, eu sou só das mães, o meu foco são as mães, tanto que lá no meu Instagram eu não falo muito da paternidade, porém, alguns pais que conheceram o meu Instagram me procuraram para fazer terapia. E aí eu pensei, gente, já é uma coisa tão rara, já é difícil para os pais, né, encontrarem essa coragem, digamos assim, para ir enfrentar e pedir ajuda, e aí eu vou negar? Eu vou falar, não, eu não atendo? Então eu decidi começar a atender esses pais, são poucos, eu estou atendendo 3 pais hoje somente, e assim, é completamente diferente de atender as mães, né? No começo eu até fiquei um pouco insegura se eu teria perfil para esse atendimento, mas tem sido muito bacana também, e é muito bom ver que tem pais assim como você que tem essa preocupação. Obrigado. Eu acompanho seu trabalho há um tempo, eu estou muito feliz de estar com você aqui, eu admiro muito o seu trabalho, e sabendo que você realmente resolveu olhar para as mães, porque talvez faltasse mesmo esse olhar para essas pessoas que cuidam dessas crianças. É uma atitude muito interessante, assim, muito, muito bonita, e que faz a gente admirar ainda mais todo o trabalho que você faz com seu canal e seus atendimentos. Bom, Obrigada. a gente sabe que muito dos mitos de procurar uma ajuda psicológica tá no como as pessoas olham para os psicólogos e para as terapias, né? A gente tem várias linhas, e aqui eu gostaria de tratar com você sobre a sua linha, sobre a sua abordagem, que é comportamental. Então, eu gostaria, assim, se você pudesse explicar mais ou menos para as pessoas o que é uma terapia comportamental, porque tem muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que você deu uma caída aqui. Alô? Ai, desculpa, eu achei que eu estava muito escuro, eu fui tentar melhorar a luz e travei, desculpa. Não, tudo bem. Então, como existem várias linhas, né, e parte desses mitos sobre buscar uma ajuda é você entender que existem várias linhas e várias abordagens. E aqui com você eu gostaria de tratar sobre a sua linha, que é a terapia comportamental,
Então, para começar, né, a desmistificar, gostaria que você comentasse um pouquinho o que que seria uma terapia comportamental, como que funciona e como que é um pouco do teu atendimento. Bom, a terapia comportamental, basicamente, né, porque é bem complexa, mas ela é uma ciência, então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção entre diversas Uhum, abordagens, né, que nós temos, porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso entender o porquê que aquilo ali realmente funciona, né? Então tem muitas uhum, abordagens que são mais voltadas para a teoria e não tem essa questão de ser uma ciência. Então por isso que hoje eu trabalho com a terapia comportamental. E ela basicamente é você entender por que as pessoas se comportam daquela maneira. E como que você faz isso? Você entende primeiro a história de vida dela, porque como ela se comportou no passado e qual foi a resposta que ela teve, ou seja, se ela foi punida ou reforçada, né? Claro que vai muito além disso, mas estou uhum. falando assim de forma Sim, sim, sim. simplificada. Você começa a entender por que hoje ela se comporta dessa maneira, por que para ela, por exemplo, é tão difícil aceitar um diagnóstico e para outras pessoas não é tanto. Uhum, E aí, quando você olha para esses comportamentos passados, você entende isso. Então, a terapia comportamental, ela pega aquele comportamento e entende o que aconteceu antes, que é o antecedente, e o que aconteceu logo depois. E aí a gente consegue entender o porquê que aquilo faz parte da vida da pessoa e o que a gente pode fazer para mudar o comportamento. Porque uhum, o que a gente sente, a gente não consegue mudar, mas a gente pode escolher e mudar como a gente se comporta perante uhum, aquele sentimento. Então, basicamente é isso. uhum. Nossa, essa fala é muito sobre, trazendo um pouquinho para o universo dos homens, é muito sobre, da paternidade atípica, na verdade, é muito sobre aprender que não tem controle mesmo, né? A gente não, a criança chega e a gente tem um diagnóstico e a gente não tem controle sobre esse diagnóstico e a gente precisa reagir a esse diagnóstico e agir de uma forma positiva, né? Torcer para reagir de uma forma positiva e trabalhar para isso. Uhum, Mariana, eu queria, então assim, eu queria já entrar na questão de você atender esses homens, né? Que para você surgiu um desafio para você aí, uma coisa nova uhum, até. E, e a gente conversou um pouquinho e você explicou mais ou menos os motivos que esses homens te buscaram, né? Você pode uhum. comentar assim, sem entrar em muitos detalhes, né? Até Claro, para a gente por só manter uma ética, né? conversa. Uhum. Qual foi o pontapé inicial para esses homens te procurarem? A primeira abordagem deles quando eles chegaram assim, Mariana, eu estou precisando de ajuda porque eu quero X. O que A, eles fizeram? Como foi para a eles isso? primeira coisa, e até interessante, né? Nenhum deles chegou para mim falando eu preciso de ajuda. Uhum. Eles Ah, chegaram já comecei falando, errado aqui. né? Então assim, eles chegaram falando, a minha esposa precisa de ajuda, como que eu posso ajudá-la? Uhum, Né? Então, isso é a primeira coisa bem interessante, porque tem isso que você falou, né? A nossa sociedade é extremamente machista, onde o uhum, homem que é homem não chora, não uhum. expõe seu sentimento, não expõe suas dificuldades. Então, como que eu vou chegar para alguém e falar que eu estou precisando de ajuda? Né? É, Então, a forma que eles usaram foi essa, e até no começo eu falei, beleza, vamos ver então como que eu posso uhum, te ajudar a ajudar sua esposa. sim. Aí, conforme foi passando, eu fui explicando que, na verdade, eles também tinham as necessidades deles, né? E não importava se a gente ia tratar aquilo ali como uma terapia, ou como uma consultoria, ou como um aconselhamento, mas, na Uhum, verdade, estava acontecendo um processo terapêutico, como qualquer outra pessoa. E foi bacana porque com o passar das sessões eles perceberam isso e admitiram que, nossa, realmente eu vim porque eu estava precisando, mas não era fácil uhum, admitir. Então, né, e não foi, eu percebo que não foi nem tipo, eu preciso dar uma desculpa. Na cabeça deles realmente eram, não, é só a minha esposa que está precisando de ajuda. uhum, Né? Então, foi bem interessante porque é bem diferente. Os homens são muito mais práticos e objetivos, então, o que eu percebo também, os homens, eles se sentem mais seguros quando, por exemplo, eu faço uma análise da situação. Então, quando eu pego um uhum, comportamento e explico por que ele está se comportando daquela maneira. A mulher nem sempre precisa. Né? Por exemplo, quando eu uhum, pergunto, como que foi lá na sua adolescência? A mulher vai me contando, o homem já, opa, mas o que você quer saber da minha adolescência? uhum. E aí, Nossa, quando o eu medo, né? explico,
E aí quando eu explico o porquê que eu preciso entender, como que ele se comportava lá atrás, aí faz sentido para ele, então beleza, olha, ele é assim, assim, assim. E aí eles também começam a entender por que que hoje é difícil para mim, ou então por que que para mim não é tão difícil como para minha esposa, Uhum, porque eu também percebo isso, os homens eles têm um tempo de aceitação mais rápida, né? Os homens são, como eles são mais práticos, então, tipo, tá, a vida é assim, beleza, é assim, então vamos tocar desse jeito. As mulheres já não, elas levam um tempo bem maior para a vida é assim, mas eu não quero que seja e ficam nessa por muito mais tempo, uhum, né? uhum. É curioso essa questão dos homens pedir que você explique para ele algumas coisas. Me soa como se falta uma autorreflexão masculina nesse ponto, não? Uhum, Porque as coisas acontecem e ele não reflete porque as coisas são simplesmente sim. assim, não precisa acontecer. E daí parece que para a mulher tem muito um peso dela ficar refletindo sobre as atitudes dela pela cobrança da sociedade, de outras mulheres, dos homens, inclusive, das maneiras como ela atua nas suas vivências. Uhum, Seria algo mais ou sim, menos. Você percebe isso também? percebo. Uhum. É. E uma Tá. outra coisa que eu acho interessante a gente falar também é que muitas vezes o homem tem isso de não querer procurar o psicólogo, porque psicólogo é coisa de louco, Uhum. psicólogo é para quem está lá no fundo do poço, né? Eu não preciso, imagina que eu vou no psicólogo e demora até para encontrar e para procurar, né? Às vezes fala, eu vou numa mulher porque eu me dou melhor, ou Uhum. não, prefiro ir num homem e tal. Só que o que pode acontecer nessa caminhada também, e isso não só com os homens, né, com as mulheres, de você ir num psicólogo e você não se identificar com ele ou com a Uhum. abordagem que ele usa. E aí você não gosta, você para de ir e fica para você um sentimento de que todos os psicólogos são daquela forma e que eu não vou conseguir ter ajuda porque tá vendo, eu já fui, já tentei. E na verdade, possivelmente é porque você não deu uma liga ou com o psicólogo Uhum. ou com a abordagem que ele usa. Então, é Sim. importante até para vocês pensarem assim: eu não gostei do psicólogo X, ou então, eu gostava do psicólogo X, mas ele não conseguia me ajudar. Pode ser que a abordagem dele não encaixou com o seu estilo de vida, Uhum. né? Por exemplo, como eu falei, a terapia comportamental ela é ciência, então é tudo A mais B igual a C e tudo comprovado cientificamente. Pode ser que uma pessoa que tenha mais questões ligadas à fé, embora não tenha nada a ver no sentido, né, de que a comportamental também pode existir a fé, mas que acha que tudo acontece por alguém, por um Uhum. destino, e talvez ela fale, não, isso aqui de que eu me comportei assim não faz sentido para mim, eu prefiro uma abordagem que esteja mais ligada à espiritualidade. Então, tudo bem, né? Cada um tem que buscar o que faz sentido para você. Uhum. Uhum. Não, é muito importante salientar isso, porque também parte desse mito do psicólogo, que nem a Lu Senhoreto falou que ouvia muito do pai dela falar que psicólogo é coisa de louco, é porque tinha esse estigma de quem ia buscar alguma ajuda para problemas da mente são pessoas loucas e desencaixadas da Uhum, sociedade e que não conseguem lidar com as suas questões. E a gente vê cada vez mais que todo mundo tem alguma questão que precisa lidar, porque isso reflete nos relacionamentos que a gente tem, né? Não é só um relacionamento com o filho, relacionamento com a companheira, com o companheiro, com os pais, com os amigos do trabalho, com a sociedade uhum. em todo. E isso me lembra uma coisa, não sei se você já assistiu uma série chamada This Is Us. Não, não Conhece? assisti. Bom, é uma série, é um novelão americano que é maravilhoso. E ela trata Passa da vida onde? de passar. Putz, a gente assiste aqui na Amazon, no Amazon Prime. Eu Mas eu não sei tenho o se Amazon passa em outro. Prime. Onde? Na Fox também. Na Fox também Mas passa. eu tenho o Amazon Prime, eu vou procurar. Procure, é uma série maravilhosa, assim. E prepara os lencinhos do lado, assim, porque eu e minha Hum. esposa já assistimos tudo, e no meio das temporadas eu olhava pra ela assim, amor, não vamos assistir hoje porque eu cansei de chorar, eu não quero mais chorar hoje. Então prepara os lencinhos aí que ela é muito boa. Mas enfim, não é um grande spoiler, é só uma situação que eu quero trazer aqui, porque acho que ela ilustra muito essa questão de você procurar uma ajuda, não só para você, mas também para suas relações, né? Tem um diálogo entre dois personagens em que a esposa convence o marido aí num psicólogo e ele vai contrariado. E daí ele chega lá, tem uma discussão com a psicóloga, porque ele acha que ela tá perguntando demais, ela quer saber coisa demais, ele não tá ali para tratar daquelas coisas
que isso também, né, a gente pode entrar daqui a pouco, as motivações Uhum. que a gente vai, as expectativas que a gente vai, como você comentou dos homens. Mas ele resolve que ele não precisa. Então ele volta pra casa e ele fala: Não, amor, eu não vou mais na psicóloga, eu tô bem e tudo mais. E daí ela olha pra ele e fala: Olha só, você não tá indo só por você. Eu tô ficando mal com a sua situação. Você precisa ir pra nós, pro nosso relacionamento, pra nossa família. Então, é isso que buscar uma ajuda não é só você pensar em você. Você vai, claro, para tratar suas questões, mas tratar suas questões é também tratar seus relacionamentos, Sim, né? com certeza. Porque quando você muda o ambiente que você tá também, Uhum, né? uhum, Então não adianta, eu percebo que muitas pessoas procuram a terapia querendo mudar o outro. Na verdade, você uhum. tem que mudar a si e aí o outro vai mudar, porque a partir do momento que você se comporta diferente, ele vai dar uma resposta diferente, né? A forma Sim, como você está se comportando. sim. Minha esposa até comentou ali, ó, sempre que assistimos, eu digo que a série toda é um convite para fazer terapia. Sim, é uma série maravilhosa, muito, muito boa, assim. Eu queria entrar então um pouquinho na questão das expectativas, né? Que você falou que os homens e as mulheres eles chegam com uma expectativa diferente para esse atendimento. E eu queria saber um pouquinho mais das mulheres, né? A gente sabe sobre que os homens te procuraram para ajudar as mulheres, né? Eles foram com esse intuito pensando no outro e não neles. E as mulheres, Uhum. qual que é o motivo, qual que é a maior motivação delas e quais são as expectativas que elas têm quando te procuram? Olha, hoje 90% das mulheres que me procuram são mães de crianças com alguma doença rara ou paralisia cerebral. Então, são casos de crianças mais graves, né? Crianças que não se comunicam, que muitas vezes nem olham para as mães. Então, tem algumas mães que são crianças com alguma deficiência mais leve, mas a grande maioria são essas mães. E eu acredito que até porque são as mães que têm muito mais dificuldade de aceitar o diagnóstico. Porque aí Uhum, você não tem nenhum reforçador na relação. Porque assim, quando eu falo com você e você me responde, claro, se você me responder de forma bacana, você reforça a que eu continue conversando com você. Agora, se eu uhum, falo com você e você me ignora, eu falo de novo, você me ignora, chega uma hora que eu não quero mais falar com você e eu paro de falar. Então, essa relação com a criança se torna muito difícil porque são essas uhum, crianças que não têm nenhum tipo de comunicação pelo estado grave que elas têm. Então, são mães que chegam para mim com muita dor, e num primeiro momento eu percebo que elas querem que eu entregue a solução. E a uhum, terapia, na verdade, é eu dar a mão para você encontrar a sua solução, uhum, né? Mas claro que eu falo isso sempre, até eu brinco, várias vezes eu já pus lá no feed que eu queria muito ter uma fórmula mágica, mas eu não tenho, até para que elas entendam que eu não vou ter ali pronta a solução para que elas aceitem os filhos, para que elas não sofram, né? Então, até esses dias eu atendi uma mãe que me chamou muita atenção uma fala dela, que eu fiquei pensando muito sobre isso, até querer escrever, que ela falou assim, que ela se sente como se ela estivesse num mar de dor. E para uhum, todo lugar que ela olha, ela só vê água, água, água. Ela não vê nenhum lugar que ela possa se apoiar e ter alguma esperança de que aquilo vai passar em algum momento. Então, são mães que chegam assim bem sofridas mesmo. E uma outra coisa que eu falo para elas é que a terapia é como se você tivesse uma ferida muito feia e que você, em vez de ir tratar logo ali no começo, porque essa também é uma questão, as uhum, pessoas acabam esperando ficar muito feio para procurar ajuda, né? uhum, E você só procura ajuda a hora que o negócio está todo infeccionado. Então, a hora que eu começo a mexer naquela ferida para limpar toda aquela infecção, dói demais. E nem todas as mães estão preparadas para esse momento. Então, uhum, muitas mães falam, né? Assim, eu não tive ainda nenhuma que desistiu da terapia. Mas já aconteceu de falar, eu achei que com a terapia eu fosse parar de sentir essa dor que eu sinto, né? uhum, E assim, no começo da terapia ainda. Então eu sempre mostro para elas que realmente não é fácil, que pode até ser que doa mais, porque elas vão ter que tocar em assuntos muito difíceis, mas que faz parte, porque a partir do momento que a gente consegue limpar essa ferida, é que ela tem a possibilidade de começar a cicatrizar. sim, sim.
É, eu também eu fiz terapia por um tempo depois que a Dora nasceu. E eu cheguei e falei assim, eu preciso achar um jeito de amar minha filha, eu preciso achar um jeito de conseguir me relacionar com a minha filha. E minha função era só a minha filha, né? E depois, com o tempo, eu fui vendo que não é. Minha filha talvez fosse um detalhe em toda a minha vida que eu precisava arrumar para chegar nesse objetivo. E é mais um mito que a gente tem de chegar e já achar que o psicólogo vai te dar uma palavra mágica, vai te dizer, ó, a vida é assim, assim, assado, faça isso e você está curado, quando é uma coisa muito mais interna nossa, né? Uhum, muito mais. E, sim, e uma coisa que eu queria que você comentasse sobre as mulheres que te procuram, porque numa das lives suas que eu assisti, você falou que a dificuldade da aceitação muito por causa da sociedade e de saber que vai ser difícil conviver com aquela criança na sociedade. Você sente que isso foi uma coisa que você falou muito relacionado às mulheres que te procuram, mas esses homens que te procuraram, eles também trouxeram algumas questões relacionadas à sociedade, assim? Não tanto como as mulheres. Eu percebo que para os homens, pegar, colocar a criança e sair com ela na rua, embora saiba que também terão olhares, é mais Uhum, fácil do que para a mulher. A mulher, ela pensa muito o que, que os outros vão pensar de mim, né? Como que vai ser, porque eu era uma pessoa que todo mundo olhava e invejava e agora todo mundo olha e sente dó. Então a mulher uhum. tem essa preocupação com o olhar do outro muito maior do que o homem. Ah, O entendi, homem já entendi. encara isso, tipo, não de uma hora para outra, né? Mas ele Uhum, rapidamente ele encara que, tipo, é a minha vida, o meu filho é assim mesmo, gostou, gostou, não gostou, gostasse, uhum, sabe? uhum. Entendi, entendi. Tá, eu queria mudar um pouquinho o assunto aqui, sair um pouquinho dessa questão e fazer só um comentário dessa pergunta, porque assim, a minha relação com a minha esposa, a gente foi muito sincera, a gente é sempre muito aberto com relação aos nossos sentimentos um com o outro. A gente sempre foi assim, Uhum. desde o começo do nosso relacionamento. Antes da gravidez já era assim. Com a gravidez melhorou, só que com o nascimento da nossa filha e com a nossa filha ter paralisia cerebral, ela teve uma hipóxia no parto, ficou na UTI, ela desenvolveu epilepsia de difícil controle. Todas essas questões e que a gente começou a enfrentar com a Dora, que é a nossa filha, ela acabou, ela acabou botando muitas barreiras no relacionamento meu com a minha esposa. Nesse diálogo aberto que a gente sempre teve, que a gente sempre teve orgulho de ter. A gente teve que Uhum. aprender, ele passou por, digamos assim, nossa dinâmica passou por um teste que a gente precisou se tornar mais íntimo, mais companheiro e ter um diálogo muito mais transparente do que a gente achou que já tinha, né? A gente teve que, Uhum. que, que lutar por isso. Eu quero saber, assim, como que essa realidade desse contato entre os casais, como que chega isso para você através dessas mulheres? Elas têm também um diálogo com seus companheiros? É algo que elas trazem para você? Como que é a realidade delas nesse ponto? Isso é uma coisa que eu também falo muito, tanto lá no meu feed como para elas, porque a grande maioria, olha, eu acho que de todas as mulheres que eu já atendi, foram bem poucas que falaram para mim assim: não, eu e meu marido a gente conversa de tudo, a gente divide tudo e tá tudo bem. A grande Uhum, maioria não conversa com os maridos com relação à deficiência. Eu converso disso, daquilo, mas com relação à deficiência, não converso. Mas o que que uhum, ele sente? Você sabe o que que ele sente? Não, eu acho que para ele está tudo bem resolvido. Mas quando foi a última vez que você perguntou isso? Acho que só na época que nasceu ou na época que teve o diagnóstico, e isso já foi tipo há 3 anos atrás, sabe? Então eu percebo que tem uma falta de diálogo imensa e isso cria realmente um abismo entre o casal, porque é uma situação difícil para os dois. E a mulher, ela tem a mania de achar que o homem sabe o que ela está sentindo. E eu uhum. sempre falo, os homens são muito objetivos. Para ele saber o que você está sentindo, você tem que ser clara. Não adianta você dar indireta e achar que ele vai entender. Ele não Tem que vai mandar entender. mensagem, escrever no quadro, botar bilhetinho, né? Então assim, se você quer que ele te ajude, e assim, com coisa pequena, sabe? Por exemplo, você tem um tempo para tomar banho? Não, eu tomo banho com meu filho. Mas você já perguntou para o seu marido se ele poderia ficar com seu filho para você tomar um banho sozinha, né? Ter aquele tempo? Não, mas ele sabe que eu preciso tomar um banho sozinha.
Falei, por que que ele sabe? Que já... Não, porque não é óbvio. Não, é óbvio para você, para ele não é. Que tal você tentar chegar e perguntar? E é bacana o feedback delas, porque eu brinco que eu dou tarefinhas, assim, durante a semana, né? Então, assim, essa semana vamos tentar fazer tal coisa. Aí chega na outra semana, e aí? Nossa, você não acredita, eu falei para ele se ele podia ficar, ele adorou ter aquele momento com meu filho e eu poder tomar banho, e agora eu tomo banho sozinha todo dia. Então, assim, para ela foi uma mega mudança, e o marido também gostou, isso que é o mais interessante. Elas achavam que eles não iam gostar, que eles iam achar ruim, porque a obrigação é delas. Então, a mulher, ela traz muita culpa também. Elas sempre se sentem culpadas pelo que aconteceu. E eu sempre falo, você já perguntou para o médico se você teve alguma coisa a ver com isso? Ai, não. Então pergunta, porque assim não é culpa da mulher. Mesmo que seja uma doença genética, né? Mesmo, por exemplo, uma questão com relação ao parto, não sei se foi exatamente o que aconteceu com vocês, mas muitas mulheres me trazem assim, eu devia ter ido para o hospital antes, eu devia ter... Não, você não devia ter feito nada disso, porque você é uma pessoa leiga no assunto. Você ligou para o seu médico na hora que você achou. Você seguiu as instruções do seu médico. Então, eu sempre tento mostrar para elas que a culpa não é delas. Mas por elas carregarem essa culpa, então elas acham que tudo relacionado ao filho tem que ser com elas. Sabe? E que pedir para o marido ficar um tempo é um favor. E na verdade não é, porque o pai é tão pai quanto ela é mãe, né? Tem que ser uma relação mútua ali, a divisão, né, desse cuidado. Sim. Surgiu uma pergunta aqui que encaixa com outra questão também, que eu quero engaixar nessa tua resposta, que diz, acompanhei uma discussão com um grupo de mães recentemente, várias delas diziam se sentir culpadas pela tristeza dos maridos com relação ao diagnóstico. Isso aparece nos relatos das mulheres que você atende? Aparece. Porque tem homens, infelizmente, que culpam as mulheres de fato. Né? Eu já escutei relatos assim que, nossa, nesse momento eu tenho vontade de não estar pelo computador, que é para poder ir lá e dar um abraço na mulher, porque, olha, já escutei coisas assim, você que pariu o filho desse jeito, problema seu, você que vai cuidar, sabe? Nossa, que horrível. É bem forte, e tem um estudo que é de 2009, se não me engano, é um estudo mais antigo, que fala que 68% das mães de filhos com deficiência são mães solo, ou seja, são mães onde o pai abandonou depois do diagnóstico. Então, isso também traz uma culpa enorme, porque as mulheres acreditam, né? Elas já estão com aquela culpa, e se vem um homem e fala, realmente a culpa é sua, se vira para cuidar que eu estou indo embora, isso aumenta mais ainda. É uma carga muito forte em cima das mulheres, principalmente nessa questão da maternidade, né? É algo que já coloca nela desde criancinha, e que se ela não conseguiu se virar e trazer uma criança típica para o mundo, a culpa é totalmente dela. É muito horrível isso. E daí uma coisa também que eu queria te perguntar, né, com relação à tua resposta anterior, essas mulheres que você passa aí umas tarefinhas e elas têm que pedir para os maridos ficar com as crianças, alguma já relatou uma resposta negativa do companheiro? Negativa dificuldade não. por parte dele? Negativa não, mas muitas não tiveram coragem, sabe? De chegar na outra semana e falar, eu não tive coragem de pedir. Ou então, assim, um relato de, é porque ele não reconhece tudo que eu faço e tal, e daí ela falar um relato assim, ele nunca brincou com meu filho, esse final de semana ele sentou no chão e brincou. E aí, você foi lá e falou pra ele, que legal que você sentou. Eu não, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele. Aí eu faço a reflexão de, será que ele também não pensa isso de você? Né? Porque daí que elas param e falam, nossa, eu tô aqui falando que ele não reconhece nada do que eu faço, mas eu também não tô reconhecendo o que ele faz. E eu percebo que muitas estão numa situação onde, como elas acham que eles não reconhecem e não fazem nada, elas já atacam. E os maridos, para se defender, atacam. Então ficam os dois se atacando, em vez de sentar, conversar e se entender. Que seria o mais importante nessa situação, né? Seria o essencial as duas partes poderem falar e ouvir.
antes de falar, ouvir o que a outra parte tem a dizer, né? Eu acho que a Uhum. gente precisa fazer muito esse exercício, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, Mariana. Se nesses acompanhamentos que você tem com essas mulheres ainda, você consegue dimensionar como a presença ou a falta desse pai nesse núcleo familiar afeta a saúde mental, a saúde mental dessas mulheres? Olha, eu não consigo dimensionar, mas o que eu Uhum, percebo? A grande maioria das mulheres que eu atendo na clínica são mulheres casadas, uhum, tá? Poucas são as que não são casadas. Mas tem muitas que são casadas, mas levam a maternidade completamente sozinhas. uhum. Elas são E quase a mães questão solo no final das contas, né? isso, são mães solos casadas, né? E eu percebo que tem a questão de que elas tomam para si toda a responsabilidade e tem muita dificuldade em delegar ao outro, então elas ficam sobrecarregadas, mas elas não querem abrir mão. E isso Uhum. também tem a ver com a rede de apoio, porque igual você perguntou, Muito né, com importante. relação à família, uma outra coisa bem interessante que eu percebo é que muitas vezes elas falam assim: não, eu não posso pedir ajuda para minha mãe, porque a minha mãe vai perder o tempo da vida dela cuidando do meu filho para eu ir, sei lá, cortar o cabelo. Não, não dá, Nossa. sabe? E aí quando eu falo para fazer o exercício de, mas você já perguntou para sua mãe se ela gosta de ficar com seu filho? Você já perguntou o que ela acha? Porque muitas também vêm com o relato de eu decepcionei os meus pais porque eles esperavam ter um neto típico e eu Uhum. entreguei um neto com deficiência, né? E todas que tiveram a coragem de ir conversar com os pais sobre isso, voltaram me contando assim, eu me surpreendi com a resposta, porque eles falaram coisas do tipo, eu não vejo a hora de você me pedir para cuidar dele, para eu poder ficar um Uhum. tempo com ele. A parte mais feliz do meu dia é a parte que eu tenho que cuidar dele, sabe? Uhum. Então, eu consigo, de algumas maneiras, mostrar para elas que elas têm que ter esse pedido de ajuda para outras pessoas, né? Sim. E que a rede de apoio não necessariamente é a família. A rede de Uhum. apoio pode ser uma pessoa contratada. Uma dica Sim. que eu sempre dou que funciona bem, agora na época da pandemia talvez não tanto, mas que é difícil encontrar alguém que conheça a criança, saiba das necessidades da criança, e daí eu sempre falo assim, e na escola, com quem que ele fica? A escola contratou uma acompanhante qualificada, né? Cada estado tem um nome, uma tutora, enfim. Você já perguntou para essa tutora se ela tem interesse de você pagar por fora e num horário X, né? Que não seja o horário da escola, ela ir ficar com seu filho? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí elas Uhum. fazem isso e funciona, porque é uma pessoa que já conhece a criança, já sabe as necessidades, que já tem a questão de que a escola confia, então é mais confiável para você também, para encontrar essa rede de apoio, se não for na família, em pessoas que você confia para cuidar do seu filho, porque em algum Uhum. momento você vai precisar, né? Seja para ir ao médico quando for você, seja para resolver um assunto burocrático, ou até mesmo para você ter um tempo para você. Elas também se Sim. culpam demais de Uhum. ter um tempo para elas. Muitas mães Uhum. já chegaram para mim no começo, assim, na primeira, segunda sessão, e falava assim: nossa, ai Mariana, eu acho melhor a gente parar, porque olha, já tem meia hora que eu tô aqui falando com você sobre mim e meu marido tá lá com meu filho. Sabe assim, nem os 50 minutos da sessão elas não conseguiam, Uhum. porque elas se sentiam Uhum. culpadas. E aí a gente foi trabalhando isso e hoje já é outra realidade, né? Mas elas também vêm muito com isso, de eu me sinto tão culpada que nem para fazer terapia eu posso deixar meu filho sozinho, sozinho assim, com outra Sim. pessoa, né? Uhum. Nossa, isso é um reflexo, eu imagino, não sei se você concorda, mas é um reflexo de como a gente joga em cima das mulheres todas essas responsabilidades de criar um filho e ela que se vire, né? A Uhum, sociedade vai julgar se ela pede ajuda, vai julgar se ela não pede ajuda, aliás, vai julgar de qualquer forma, né? E é uma culpa muito, muito, muito forte para carregar sozinha isso. Eu gostaria de ler um comentário muito. da Rafaela aqui, que é a mãe do Bento, que ela falou assim: nós mulheres queremos que isso parta deles, dos maridos, né, dos companheiros. Uhum, Tenho sorte porque meu marido é pai. Nos estímulos eu mesmo fiz planilha dividindo as tarefas e ainda falo que o desenvolvimento dele é tão responsabilidade dele quanto minha. Eu concordo muito com você, Rafaela, e essa parte de uhum. vocês mulheres querer que isso parta de nós, homens,
toda a proposta que eu trago com o Papai Atípico e com essas lives, com os profissionais de psicologia, para a gente desmistificar essa busca por ajuda, para o homem ele se ligar que tem que partir dele muitas coisas. Ele não precisa ficar esperando recadinhos da mulher, ou ficar esperando a mulher dar um toque, dois, três, e dela se irrita porque ele não percebe Uhum. nada, porque ele, de certa forma, ele foi ensinado a não reconhecer nenhum sinal, ou não fazer questão de tomar para si esses cuidados dos seus É filhos. porque é mais cômodo também, né, Guilherme? Nossa, muito Se, mais cômodo, se meu ela Deus não do tá céu. me pedindo, eu fico aqui Uhum, fingindo que tá tudo bem, uhum. É, sim, e tem né? aquela máxima, né? Ah, eu faço tudo. Amor, me peça que eu faço. Eu não vou falar não pra fazer Aham. as coisas. Mas o problema tá nela ter que pensar em pedir. Então ela já tá com aquela coisa Uhum. maquinando na cabeça dela, já tá assim. Ela já sabe que tem que fazer várias coisas e por você não fazer, eu acho que muitas mulheres preferem ir fazer de uma vez do que pedir uma, duas, três e o negócio ficar Uhum. lá e ficar irritando. Então acaba gerando todo esse movimento que só piora com o passar do tempo, né? Sim, e aí piora também o relacionamento conjugal, porque aí Nossa, acaba muito. virando duas pessoas estranhas vivendo na mesma casa. E aí, quando eu vou mexer com os outros papéis delas, porque sempre no começo de todas as terapias é 100% falar do filho. E aí, Uhum, quando eu percebo que dá, claro que é o momento, eu começo a falar: olha, mas como que foi para você a semana? O que que você fez para você? Porque lembra, a terapia aqui a gente está falando de você, né? uhum, Porque elas têm essa dificuldade de falar delas, é tudo filho, filho, filho. E aí, quando elas começam a se voltar para si mesmas, né? Que eu falo, olha, você não é só mãe, você é esposa, você é uhum, tia, é filha, é profissional, você tem vários outros papéis. Vamos olhar um pouquinho para esses outros papéis. E aí elas começam a perceber que todos esses papéis estão esquecidos, porque ela voltou uhum. o foco unicamente para o papel de mãe, Sim, sim. né? Não, isso Então é é muito. importante. Sim, sim, é bastante. Inclusive, eu quero aproveitar que a gente está nesse assunto e fazer um convite às pessoas para seguirem o projeto da minha esposa, chamado Para Além da Mãe, que ela vai refletir muito sobre isso, esses outros crachás que as mulheres têm, que elas não são só mães, elas precisam ser Uhum, essas outras coisas, elas precisam voltar às identidades que ela tinham antes e talvez aprender até novas identidades, porque isso só tem a somar na sim. vivência dela, tem a somar. Porque assim, ela fica tão focada no filho, ela se exaure, né? Da energia de tudo. Ela precisa ir para outro lugar para recuperar energia para quando tiver com o filho, tá 100% com ele, tá 100% com o companheiro. E eu digo também que os homens também precisam fazer isso, né? Só aproveitei o Uhum. momento para falar desse É, projeto é porque dela. para os homens. Sim, muito legal. Depois eu vou entrar lá no Ah, por Instagram favor, dela para você vai gostar. conhecer. Sim. Essa questão dos homens, dos outros papéis dos homens, é mais fácil no sentido de que é muito automático, né? Por exemplo, Uhum. uma mulher que volta ao trabalho depois de ter tido um filho e daí veio um diagnóstico, a grande pergunta que fazem é: e seu filho tá com quem? Uhum. Quando o homem volta para o trabalho, ninguém pergunta para ele com quem ficou o filho. Né? Querem Tipo, ver porque é foto, né? meio Mostra óbvio. foto do campeão aí, mostra foto da E princesa, tipo assim, vamos ver. é Que óbvio, você voltou paizão. ao trabalho Aham. porque você ia ter que voltar ao trabalho e a mulher, Sim, sim, né? sim. Então, a nossa sociedade, ela é machista, ela é Uhum, preconceituosa, é capacitista. uhum, Então, quando você tem um filho com deficiência, você se depara com todas essas realidades que muitas vezes antes eram invisíveis para você. O machismo não, está mais presente na vida de todo mundo. uhum, Mas o preconceito, né, de olhar para você diferente, de uhum, ficar, né, com aquela cara de, ai, coitadinho, ai, tadinha dessa criança, ai, que dó dessa mãe, né? E essa questão capacitista, que é quando você olha para uma pessoa com deficiência e acredita que ela tem menos direitos do que você porque você não tem uhum. deficiência e ela tem. Que Sim. ela vale menos do que você. Isso tem muito na sociedade também. E a Uhum, gente uhum, percebe assim, em pequenas coisas, né? Eu, como sou responsável pela parte da educação inclusiva em escola, eu já me deparei com mães de crianças típicas que falavam assim para mim: olha, minha filha já estudou 5, 6 anos com esse menino, por exemplo, né? Eu acho super legal porque ela tem que aprender a lidar com as diferenças e nananã. Mas olha, já está 5 anos na sala dela, não dá para trocar ele para uhum. outra sala?
Sabe assim, você fala, cara, ela não tá pensando em nada nessa outra criança. Então essa Não, criança não. não criou vínculos com os colegas, com os Uhum. amigos, né? A gente vai simplesmente trocá-la de sala. Trocando, né? Uhum. É um Então, amuletinho da sala para dizer que a filha estuda com uma criança com deficiência, né? Porque soa bonito quando você fala sim, para a sociedade, né? Ó, na escola, na exato. sala, minha filha tem um menino com autismo, e é super legal. Uhum, Mas ele vira só um amuletinho para essa defesa, né? É muito triste. Mariana, a é. gente está entrando nos 10 minutos finais do papo aqui, e eu quero te Uhum. fazer uma última pergunta e abrir para as pessoas que quiserem comentar também. É o seguinte. Você, como você está atendendo esses homens agora e você está começando a ter uma experiência no atendimento a esses pais atípicos, como se abrir, como os homens podem se abrir para os sentimentos em uma sociedade que valoriza os homens fortes? Olha, eu penso que é eles olharem para eles mesmos. Se eles ficarem olhando para o outro e pensando o que, que os outros vão pensar de mim, aí realmente vai ser difícil. E eles podem começar, porque também não significa que eu querer lidar com os meus sentimentos, a partir de hoje eu vou sair falando para todo mundo que, Uhum, olha, eu vou uhum, para psicóloga mesmo. Não, sei o quê. Não, talvez ainda você não esteja nesse momento, talvez você não se sinta à vontade para isso. Muitas mulheres também não se sentem. Muitas mulheres que eu atendo, as pessoas em volta delas não fazem a menor ideia que elas estão fazendo terapia porque elas não querem que ninguém saiba. Então, eles podem procurar ajuda e começar a conversar e ir atrás, sem precisar falar para os outros se eles também não se sentirem à vontade. uhum, Né? E tudo bem se eles forem procurar ajuda, como esses pais que vieram até mim falando: já que você é uhum, psicóloga das mães atípicas, eu estou precisando de ajuda com a minha esposa. Para mim, está uhum, tudo resolvido. Tudo bem, aí conforme as coisas vão acontecendo, eu vou mostrando para eles algumas necessidades que eles têm. Aí, assim, de duas uma, né? Ou eles saem porque eles não aceitam, mas isso ainda uhum. não aconteceu comigo, ou eles entendem que realmente é uma necessidade deles, é uma questão deles, e se abrem para o processo terapêutico. Sim, sim. Muito bom. É muito legal, assim, que eles foram te procurar com uma visão e outra coisa, mas só o fato deles terem ido te procurar, eles abriram uma portinha para você, né? Eles te convidaram, ó, Uhum, vem, senta aqui na minha sala um pouquinho, vamos conversar que eu preciso entender. E nesse primeiro contato já é possível, levando eles para compreenderem outras coisas, né? Eu acho que, independente do motivo que você vai procurar alguma ajuda, você ir procurar já é um grande passo, né? E sim. o resto vai desenrolando com o tempo. Por isso que eu não me neguei a atendê-los. Porque eu Uhum. pensei, se eu falar, olha, desculpa, eu só atendo mãe atípica, qual é a chance deles procurarem uma outra psicóloga? Nossa, como uma negativa nessa. Imagina, né? Eles enfrentaram assim todos os preconceitos dele, foram lá, Uhum. receberam um não na cara para fechar para sempre, praticamente, né? Exatamente. Então, foi nesse intuito, porque eu até pensei, tá, se eles não se adequarem à minha terapia, se não bater, se não fechar, porque como eu também não tinha atendido homens, eu não Uhum. sabia se ia dar liga ali, né? Então eu falei, Sim, tá, mas mesmo se não der certo, eu vou conseguir abrir essa portinha e falar, ó, tá, comigo não deu, mas procura outra, né? Ou outro psicólogo, às vezes um homem. Enfim, mas sim, por sim. enquanto tem dado certo. Pelo menos com Ah, que esses bom. três a gente tá assim, sexta, sétima, décima sessão e tem ido bem. Uhum. Ah, fico feliz que você tenha se dado essa oportunidade de atender esses pais também, que eu sei que é um desafio diferente você mudar um pouquinho para poder atender outras pessoas. Uhum, Eu queria só fazer uns comentários antes de te passar a voz para você fazer um comentário geral e um fechamento. Bom, uhum, o motivo de eu ter chamado você, Mariana, para esse papo aqui, para você falar muito das mães que você atende, eu quis também saber dos homens, mas muito das mães, para trazer um convite para os companheiros dessas mulheres, para esses outros homens que têm dúvidas e que não escutam das suas esposas falarem das necessidades e das dores delas, que essas mulheres têm necessidades e têm dores. Então, se elas não te uhum, falam, talvez vocês escutando relatos de que outras mulheres têm, vocês possam se sentir tocados em buscar uma ajuda, não só para vocês, mas uhum. para a família de vocês, que é o principal nessa Ou questão. talvez para iniciar esse diálogo, né? De olha, Sim, como você sim, se sim. sente com relação ao nosso filho? Né? Ou É? talvez falar, olha, você sabe que eu me sinto assim, 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 porque quando você também Uhum. se coloca na posição de falar os seus sentimentos, você é um convite para outra pessoa a falar os dela. Totalmente, totalmente, sim, sim, Sim. sim. E também quando você fala os seus sentimentos, tem que estar disposto a ouvir outra pessoa falar coisas que talvez você não goste, porque
esses pequenos conflitos que vão fazer vocês começarem a se entender e dialogar e ir para frente. Não é um processo do dia para Uhum. noite, não é acordar amanhã, segunda-feira, e falar, amor, então vamos lá, eu preciso contar umas coisas para você, né? Porque Aham, pode ser um pouco chocante. sim. Mas eu quis muito te trazer aqui para você trazer esses relatos das mulheres, que eu acho que é muito importante, porque nós homens, muitos acabam não percebendo, né? Então, quando alguém fala, talvez seja uma portinha que abre para ele poder olhar para outro canto. Antes de Uhum, passar a bola para você, eu só quero fazer alguns comunicados rapidinhos aqui. Eu vou ler também uhum. uns comentários aqui. A Bruna disse que acabou rápido, sim, eu também achei que Eu acabou também rápido. Eu estava um senti. pouco ansioso, mas já está acabando e vai ficar muitos assuntos e muitas perguntas, quem sabe no futuro. A Mariana fica É. convidada desde já para voltar sempre para cá. Ah, A Luana perguntou se vai obrigada. ficar salva. Vai ficar sim, essa live vai ficar salva. Eu vou colocar ela no YouTube também. E o Papai é Típico tem um podcast. E eu vou editar esse áudio aqui, fazer algumas inserçõezinhas e vou soltar como podcast na outra segunda-feira, né? Na segunda-feira, já em agosto. Meu Deus, o ano tá passando e tá acabando já, né? Tá. O último Só a comunicado que eu pandemia tenho que para não fazer. acaba. Não, meu Deus, essa aí não tem previsão, né? O último comunicado aqui, que é do Daniel, ele até comentou do estúdio do Instituto Baresi, né, que diz que 68% das mães atípicas de crianças raras graves são abandonadas pelos maridos até os filhos completarem 5 anos, né? É só um reflexo de como nós homens a gente foge dessa responsabilidade. E eu até Uhum. um pouco percebo que é porque a gente não sabe lidar com esses sentimentos que a gente tem. Então a gente acaba fugindo, porque é mais fácil fugir do que você olhar para você mesmo e encarar todas essas coisas negativas que você acumulou durante sua vida, pensamentos, comportamentos, vivências, né? Porque a gente Uhum. não é incentivado a falar, né? Aqueles dados que eu trouxe lá no começo, né? Diz muito sobre isso. E o Daniel, que é do Paternidade da Inclusão, ele começou um coletivo de pais atípicos e a gente tem o intuito de gerar um movimento para esses homens com essas paternidades atípicas, para gerar conversa, gerar mais diálogo, trazer um pouquinho de conforto para esses homens também, para que isso espalhe para a família e para as outras pessoas. Então eu Muito convido todos legal. vocês a pesquisar, tem no post lá o coletivo, seguir esses homens, a gente vai começar a fazer algumas coisas daqui para frente. Então, Mariana, eu agradeço muito. A gente tem 3 minutos ainda para conversar um pouquinho, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu agradeço muito você estar aqui conversando comigo. Foi maravilhoso, eu acompanho o seu trabalho, sou um fãzão teu. Eu adoro muito do Obrigada a que você você pelo fala. convite. Muito do que você fala para as mulheres eu consigo ler e ver que funciona para mim também como homem, porque Ah, no final das legal. contas muitas experiências em relação à paternidade, a cuidar do filho, os sentimentos eles são universais, né? A gente pode agir de maneira um pouquinho diferente, mas os sentimentos são universais, então muitos dos conselhos que você dá, que você fala sobre diagnóstico, eu consigo internalizar para mim isso. Então, muito obrigado por esse trabalho que Legal. você faz, é maravilhoso. E agora eu vou te deixar o tempo do final da live para você comentar o que você quiser comentar, fazer algum encerramento, se tiver algum jabazinho que quer fazer, fica à vontade. Bom, quero agradecer o convite. Eu adoro conversar sobre isso, então, assim, sempre que você quiser, a gente pode combinar, né, para trazer outros temas. E quero falar para essas mães que estão aqui assistindo que eu sei que é muito difícil, porque ninguém olha para vocês e ninguém presta atenção, e é justamente por isso que eu resolvi abrir o Instagram e mostrar que se ninguém está olhando, eu estou olhando para vocês. E para esses pais também, que o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, eu estou sempre à disposição. Vocês podem me mandar mensagem, que a gente vai conversando. Eu acho que muitos pais fogem dessa obrigação, porque a sociedade não cobra deles também, né? Se é Uhum, uma mulher que abandona o filho, é um absurdo, né? Se é o pai, tá, né? Tipo assim, normal acontecer. Mas a gente sabe que também tem muito a ver com caráter, né? uhum, Então, esses pais que ficam aí firmes e fortes ao lado das esposas e dos filhos, mesmo assim, quando acontece uma separação, porque o casal não se deu bem, mas que continua ali presente, saibam que vocês são extremamente importantes na vida dessas mulheres e que eu acredito que realmente é um grande desafio, porque ninguém está preparado para receber uma criança com deficiência. Uma vez eu até comentei que assim nenhum livro trata dessa preparação e que uhum, se tratasse ninguém leria, né? Porque ninguém ia querer saber uhum. sobre isso. Mas é isso, contem comigo, que vocês precisarem, estou sempre à disposição.
Então tá bom. Mariana, muito obrigado. Simone, obrigado. Fico feliz que você tenha gostado do papo. Segue o Papai Atípico lá. Se vocês conhecerem homens com paternidades atípicas que estejam passando por alguma situação, pode passar o canal para eles. Eu vou ficar muito feliz em poder conversar com eles, em poder ouvir. Eu não sou psicólogo, né? Mas eu posso ouvir, posso incentivar a procurar ajuda, que a gente está aqui para que todo mundo consiga lidar com a sua própria situação. Então, um beijo a todos. Boa noite, Tchau, Mariana. Muito obrigado gente. Boa novamente. Boa noite. semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.